TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, bom dia. Bom dia. São 6 horas e 12 minutinhos na nossa capital do estado do Acre. Nesta sexta-feira 13, um dia abençoado. Sexta-feira 13 sempre será um dia abençoado. Um dia de grandes oportunidades na vida, né? Bom, eu quero começar o programa, querido, trazendo uma palavrinha de reflexão. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso, muito perigoso. Nós vimos agora a polícia investigando e apurando o caso do assassinato de um agente penitenciário. Ontem, o sindicato dos agentes se manifestou dizendo que há aí uma situação, né, de que agentes seriam vítimas ou estariam em listas para morrer. Por sua vez, alguns presidiários detentos afirmam que sofrem maus tratos dentro do presídio e que algumas ações seriam vingança. Bom, o Bom Dia Rio Branco chama para uma reflexão, para que isso não se torne uma guerra entre agentes penitenciários e presidiários que cumprem a sua pena por crimes que cometeram e que devem cumpri-la. A gente chama a atenção das autoridades para que evite e que encontre um meio, um caminho de que o presídio se torne mais humano. Nós sabemos que o problema todo e que o sistema prisional brasileiro é um dos piores do mundo. É o pior lugar do mundo. Um dos piores do mundo. Mas nós podemos fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa para evitar essa guerra que não vai levar a lugar nenhum entre detentos que se sentem maltratados e agentes que sentem medo de cumprir determinações e ordens do próprio sistema. É preciso que se estabeleça um diálogo, tendo o governo, a justiça, o Ministério Público, a Defensoria, a Associação dos Parentes dos Presidiários, como mediadores desse possível conflito, como mediadores desse desentendimento, porque nessa guerra todos perdem, perdem os agentes, perdem os presidiários, perdem mães, perdem os pais, pai e mãe perdem, as famílias perdem, porque perdem vidas, e quando se perde uma vida, se perde tudo. Nós podemos sim transformar o presídio em Rio Branco, o sistema mais humano. Vai depender da boa vontade de cada um de nós. 6h16, vamos agora às manchetes dos jornais que já circulam nesta manhã, com muita informação, e a chapa está quente. Vamos lá. Está aqui o Jornal Rio Branco, a Tribuna, a Gazeta do Página 20, já estão aqui, já estão na nossa banca. Vamos mostrar as manchetes, coisas muito interessantes. Vamos lá. Para você que está em casa, mostra aqui o capa do Jornal Rio Branco mais antigo. Corrupção em debate, corrupção em discussão. Iniciando a temporada 2015, o programa Tribuna Livre da TV Rio Branco exibe nesta sexta-feira 13, hoje,
um debate sobre o atual momento político no Acre e no Brasil, corrupção, reforma política, impeachment e processo eleitoral de 2016 serão alguns dos temas abordados pelos deputados Daniel Zen, líder do governo, e Eliane Ciazic, líder da oposição. E ali mediando, jornalista Arquibaldi Antunes, Narciso e Osmi, participando do debate também. Tem uma matéria aqui interessante também, você vê logo abaixo aí. Acre é destaque nacional no cumprimento de metas para a língua portuguesa. Daqui nascerão muitos escritores do Acre, viu? Que ganharão fama. O Acre é destaque nacional na língua portuguesa no cumprimento das metas. Já foi de matemática e agora é de língua portuguesa. Isso é bom. Isso quer dizer que tem mais gente estudando, que tem uma produção científica boa. Isso é coisa legal. Jornal A Tribuna mostra aí. O Eliacem acordava cedo, não acorda mais. Soube ontem que ele está acordando 9 horas da manhã. Tá com o bolso tufado de dinheiro. Jornal A Tribuna, olha lá. Justiça Acreana libera médico Renato Vilela. A magistrada da terceira vara criminal liberou o médico Renato Vilela, que responderá em liberdade às acusações de exercício ilegal da medicina. É aquele caso do Renato. Muitos médicos que se formam na Bolívia se veem desesperados para trabalhar, porque foram 5, 6 anos de muita luta, muito sacrifício e precisam trabalhar. Mas o conselho que eu vos dou, meus amigos, é que estudem, paguem o preço. Se você estudar, você passa em qualquer revalida do país. Passa! E passa mesmo, é só estudar. 12 horas, 13 horas, 14 horas de estudo. Não decidiu pela medicina? Agora pronto, aguenta as consequências. Vai estudar, meu filho. Vai estudar que você passa. Como é que um passa e o outro não? Que é isso? 6 horas e 19 minutos. Jornal A Gazeta. Vara de execuções penais antecipa a progressão de pena para presidiários. Olha a oportunidade que a justiça está dando aí, hein? E acima aí você vê, antigo Colégio Meta vai virar o Museu da Gente do Acre, que antes de ser o Meta, era o Instituto Nossa Senhora das Dores, Colégio dos Padres, Irmãos Maristas, né? Irmã Raquel, Irmã Maria, Irmã Cacilda, né? Professor Norberto, tinha muita gente boa ali, rapaz. Depois veio Luiz Santini e outros irmãos maristas do Colégio Nossa Senhora das Dores, que passou a ser depois no futuro Colégio Meta, né? Será um museu ali no centro da cidade, você sabe onde é, ainda bem, né? Eu passo ali, olho, estudei ali tantos anos, aquilo meio ali o mato tomando de conta, eu digo, meu Deus, uma saudade, vontade de entrar nas salas de aula, vou ter oportunidade. Estudei no colégio que não era o Meta, era o Instituto Nossa Senhora das Dores, depois passou a ser o Meta, né? Quando passou a ser o Meta, eu já estava passando por outra fase da vida. Página 20, põe aí, menino. Vamos lá. Jornal Página 20, Lei do Troco começa a vigorar em Rio Branco. Realezas do Carnaval serão escolhidas nesta sexta na concha acústica. Opinião, Petecão, senador 2 em 1. Ei, meu Deus, a política é boa. Ai. Ok, obrigado aí, câmeras. Operação Impactos da Polícia Civil resultou em prisões e apreensão de drogas em diversos bairros da cidade. Você sabia que essa operação Impactos a população se sente fortalecida? Vamos lá? Roda aí a matéria. No enfrentamento à criminalidade no estado, a Polícia Civil desencadeou na manhã de quinta-feira a 16ª edição da Operação Impactos, a segunda este ano. A ação policial, realizada em vários bairros da cidade, resultou na prisão de pessoas envolvidas em diversos tipos de crimes, como assalto, estupro, tráfico, moeda falsa, entre outros delitos. 9 pessoas, para ser mais exato, tiradas de circulação, uma operação integrada que vai continuar. O foco sempre da Operação Impactos, além de prender o criminoso, retirar-lhe os produtos do crime, é monitorar o território que ele está ocupando e aos poucos a gente também está fazendo esse monitoramento de maneira mais perene. Pessoas aí com relação a tráfico de drogas, com relação a roubo
estupro de vulnerável e moeda falsa. Durante a operação, a polícia apreendeu certa quantidade de droga, maconha e cocaína, dinheiro, celulares e balança de precisão. Segundo o secretário de Polícia Civil, o delegado Carlos Flávio, a ação desta natureza passa segurança para a população. Pelo período também pré-carnavalesco, impõe uma certa segurança, retirando essas pessoas de circulação. Entre os presos da Operação Impactos está o professor de dança Adegilson Alves da Silva, 22 anos. De acordo com a polícia, o professor foi preso pela acusação de estupro de vulneráveis. Adegilson Alves se defende da acusação, afirmando que era somente gentil com as alunas. Toda vez que eu ia dar aula, eu sempre fui educado, entendeu? Falava tudo bem, bom dia, boa noite. Talvez isso ela fantasiaram na mente. E eu vou provar para vocês que isso não é verdade, tá, meninas? Eu não vou provar, eu vou provar para vocês. O secretário de Polícia Civil informou que Adegilson Alves vinha sendo investigado há algum tempo pela prática desse tipo de crime. Foi uma investigação aí conduzida pelo Nucria, que culminou com um mandado de prisão, e aí ele vai explicar isso muito bem à Justiça. Gentileza. A Justiça que vai falar, O professor meteu a cara ali, é preciso ter muito cuidado. Onde tem dinheiro, tem disputa pelo poder. Onde tiver dinheiro e onde tiver envolvido, você sabe, Pois é, tem que ter cuidado, vigiar, correr, fugir. Senão o cara se arrebenta. Não é fácil não. O governo vai aumentar o valor da multa para os trabalhadores, para as empresas que não assinarem a carteira de trabalho. Vamos lá? Maria Rodrigues tem carteira assinada e só cumpre a jornada de trabalho já pré-estabelecida no contrato assinado no dia em que entrou no emprego. Ela é uma dos poucos trabalhadores domésticos do Acre que dispõe de todos os direitos trabalhistas garantidos por lei. A importância de estar com a carteira assinada é porque tu tem todas as vantagens, Se tu adoecer, tu pode ir pro INSS, tu tá garantido, E se tu sem carteira assinada, tu não tá garantido, porque aí tu adoeceu, o patrão manda tu ir embora, Bota outra pessoa no teu lugar e tu fica doente e ainda com teus filhos para dar de comer, Essa é importante, a importância da carteira ser assinada. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 14 milhões de trabalhadores brasileiros ainda não têm carteira assinada. Maria Rodrigues conhece a situação de muitas colegas que se enquadram nesse perfil, mas, segundo ela, boa parte concorda com o patrão em não assinar a carteira para poder enganar o próprio governo. Tem muitas colegas que não têm a carteira assinada, mas por opção, Porque ela faz um acordo com o patrão, que o patrão, ela recebe o Bolsa Família, que hoje o grande vilão de a maioria das empregadas domésticas não ter a carteira assinada, a maioria é porque não quer perder o benefício do Bolsa Família, Esta semana, o Ministério do Trabalho anunciou que vai combater com mais rigor esse tipo de irregularidade que gera sonegação de tributos para o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e renega os direitos do trabalhador brasileiro. O governo já enviou ao Congresso uma proposta de emenda constitucional que prevê punições mais rígidas para a empresa ou patrão individual que não assina a carteira de seus funcionários. Uma das medidas seria a elevação no valor do preço da multa. Nos estados, as superintendências regionais do trabalho já estão empenhadas em aumentar a fiscalização para combater esse tipo de irregularidade. Aqui no Acre, o setor doméstico é apontado como campeão da ilegalidade contratual trabalhista. Ela trabalhou 2 dias, 3 dias, ela tem direito à carteira assinada, agora não tem o mesmo direito. E nós aqui do Sindoméstico, no Acre, com a companheira Jânia, com a companheira Benedita, com a própria CUT, estamos lutando para que passe a PEC da doméstica e tire essa peixe da escravidão moderna, que é o emprego doméstico. O governo poderia
para ajudar todo mundo, diminuir os encargos. Porque um trabalhador, dono de supermercado, o que ele paga de encargos é quase o mesmo tanto que ele paga de salário para o funcionário, rapaz. Se ele pagar R$800, ele vai, é uma fortuna que ele tem que pagar de imposto para ter aquele funcionário trabalhando legalizado. Então o governo tem que aumentar, ele tem que diminuir a contribuição das empresas ou dos patrões para que eles contratem mais trabalhadores. É uma medida. 6h27. A direção do Sindicato dos Agentes Penitenciários está muito preocupada e diz que a guerra continua e que agentes penitenciários estariam marcados para morrer. Matéria Paulo Roberto. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado voltou a denunciar que a categoria vem sendo alvo de bandidos. Segundo Adriano Marques, no final da tarde de quarta-feira passada, 2 elementos que estavam em uma motocicleta tentaram invadir a residência de uma GPEM no bairro Aeroporto Velho. O fato não se concretizou porque vizinhos acionaram a polícia e os 2 homens desistiram da ação. O clima está tenso. O governo ele nega a participação de facções criminosas para passar uma falsa sensação de segurança. Em menos de 5 dias, 4 residências de agentes penitenciários foram invadidas. Qualquer servidor que estiver numa situação de risco, tiver suspeita, passar qualquer informação, por favor, entre em contato com o sindicato através do número 9988-0514, que nós vamos disponibilizar uma equipe de servidores voluntários para fazer um revezamento, uma escolta, para resguardar a integridade física do colega e dos seus familiares. O agente que estava de plantão, ao receber a notícia de familiares, foi até a central de polícia, onde registrou um boletim de ocorrência. De acordo com o sindicalista, estas ações é uma forma de retaliação em virtude dos protestos realizados pela categoria que impediram a visita de familiares de presos no complexo prisional. O Acre antigamente era apenas rota de tráfico, corredor da droga. Hoje, o crime organizado ele está instalado no Estado. Adriano Marques informou ainda que o sindicato vem elaborando um esquema de segurança para garantir a integridade física dos agentes ao saírem do trabalho, como também nos dias de folga do servidor. Nós estamos montando essas equipes, com colegas que estão na folga pelo descaso do poder público. O governo a todo momento ele tenta passar uma falsa sensação de segurança, como eu falei ainda há pouco, e atribuir essas mortes a situações individuais e não a mando de organizações criminosas. O governo, em vez de comprar a briga por servidor, na verdade ele está perseguindo e está uma forma terrorista. Aproveito aqui para registrar que 700 servidores, 700 famílias foram prejudicadas no pagamento do prêmio anual da atividade penitenciária. Então é impossível criar uma relação de confiança com a gestão que tem uma atitude abusiva e ilegal dessas. É uma situação que o presidente do sindicato colocou e que o governo contesta veementemente a Secretaria de Segurança. Não há o crime organizado no Acre dentro do presídio, não há. Há ações isoladas de presidiários que se vingariam de agentes penitenciários. É o que o governo diz. Mas o sindicato continua afirmando que há, sim, crime organizado e que há, sim, uma ação planejada de criminosos para eliminar e matar agentes penitenciários. Foi isso que eu quis dizer na abertura do programa. É preciso mediar esse conflito, é preciso entendimento da polícia, do sindicato, dos agentes e da justiça. Ministério Público, todo mundo. Porque ninguém quer ver aqui no Acre o que acontece no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, nem em alguns centros grandes por aí. A nossa cidade é pequena demais para isso. Todo mundo ainda se conhece. Em coletivo, o secretário estadual de Saúde contestou que o médico formado na Bolívia, o Renato, que estaria trabalhando aqui, que foi flagrado trabalhando, teria vínculo com o posto de saúde do São Francisco. Ele descarta essa possibilidade. Vamos ver a entrevista do secretário de Saúde. Após a prisão em flagrante do suposto médico Renato Vilela, que atendia na unidade de referência em atendimento primário no bairro São Francisco por exercício ilegal da medicina, ventilou-se a possibilidade de ele ter tirado plantões também durante as festas de fim de ano no pronto-socorro da capital.
Em coletiva na tarde desta quinta-feira, o secretário estadual de Saúde, Armando Melo, negou que Renato Vilela tivesse qualquer vínculo de trabalho com o Estado. Tampouco tenha trabalhado no pronto-socorro. Sobre a troca de plantões entre os profissionais, destacou que é uma prática comum, mas tudo dentro dos procedimentos legais e com a concordância dos diretores clínicos das unidades de saúde. Todos os fatos, segundo o secretário, estão sob investigação e a secretaria não só colabora com a polícia, como também abriu processo administrativo para apurar possíveis responsabilidades. Todas as possibilidades nós vamos tratar durante o nosso procedimento administrativo e a polícia vai fazer isso na investigação lá. Óbvio que tudo que for encontrado vai servir de elemento de prova, né? Eu não estou fazendo um juízo aqui, o que eu estou dizendo é que ele não tem um vínculo com a administração e que as declarações dele de que ele estava atuando no ERB vão ser apuradas. E nós vamos apurar isso em toda circunstância, em todo o contexto em que isso eventualmente possa ter acontecido. E os envolvidos sofrerão as penalidades cabíveis. De acordo com o secretário, a partir de agora haverá um rigor maior na fiscalização aos plantões médicos em todas as unidades para evitar que situações como essa voltem a se repetir. Há mais de 10 dias eu sabia que o CRM estava fiscalizando as unidades de saúde. O Renato não é nenhum criminoso. O Abdias, que ficou preso por exercício ilegal da profissão, não é também nenhum criminoso, eu já disse. Eu conheço, não são criminosos. Esse rapaz aí não é nenhum criminoso, não é bandido esse rapaz. Ele é um médico que se formou na Bolívia e que sonha em trabalhar. Mas aí, meu amigo Renato, aí, meus amigos, é preciso, se decidiu pela medicina, a sua vida nunca mais será a mesma. Tem que estudar muito. Não é para ser um bom médico, isso aí já é dever. É para passar no Revalida. Você vai estudar para passar num concurso, não quer dizer que você vai ser o melhor médico do mundo, não. É uma prova, mas não quer dizer não. Você vai ter que passar nessa prova. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, pague o preço e estude. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouquinho. A próxima informação aqui. Na Sobral, um homem pode ter morrido por overdose. Overdose. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.